Versículo do dia. O Senhor era com ele, e tudo que ele fazia prosperava. Gênesis 39, 23. Ei, crianças, vamos louvar? Querido Deus, te agradecemos, a família, a igreja. Querido Deus, te agradecemos, os amigos, as amigas, os pastores, as pastoras e também as professoras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hora da história. Oi, crianças, tudo bem? Nossas amadas crianças da Igreja Metodista em Vila Formosa. Que saudade, muita saudade, saudade de estarmos juntos, saudade da nossa salinha. Mas nós cremos que, se Deus quiser, logo vamos conseguir estar juntos novamente. Enquanto isso não acontece, nós vamos nos vendo por aqui, né? E também temos outras crianças nos acompanhando, crianças que talvez nem nos conheçam, mas sejam bem-vindas, nós ficamos felizes de ter vocês aqui conosco. E um lembrete, todo domingo, pontualmente às 10 horas da manhã, nós temos vídeo novo, com muitas surpresas, com muitas novidades e tudo preparado com muito carinho para cada um de vocês, tá bom? Então não deixe de nos acompanhar. E vamos para a história de hoje? Então vem comigo! José, o sonhador. José nasceu em uma família bem grande. Ele era o caçula de 11 irmãos, mas era o preferido, o filho amado do seu pai Jacó, que deu a ele uma túnica bem longa e colorida. Ainda bem novinho, José teve 2 sonhos que revelavam que um dia sua família iria se prostrar diante dele. Então ele contou seu sonho ao seu pai, aos seus irmãos, e ninguém gostou nada dessa história. Seus irmãos, que já tinham ciúmes e inveja dele por ele ser o preferido do pai deles, ficaram muito revoltados com essa história. Com isso tudo, a maldade do coração dos irmãos de José foi só crescendo, até que eles chegaram ao ponto, sabe do quê? De armar contra ele. Isso mesmo, eles queriam se ver livre de José. Então eles o venderam para um grupo de ismaelita, do povo ismaelita que ia passando pela cidade e estavam viajando rumo ao Egito. Então esse povo comprou José e o levou para o Egito. No Egito, José foi vendido como escravo e foi trabalhar para Potifar, chefe da guarda do faraó, que era o rei do Egito. Então, ele foi um bom funcionário, um homem bom, só que armaram para ele de novo. Ele sofreu uma grande injustiça e ele foi preso. Na prisão, José conheceu 2 homens que tinham trabalhado para Faraó e agora eram prisioneiros. Um dia, ou melhor, numa noite, esses 2 homens sonharam e acordaram agitados, preocupados, sem entender o que havia acontecido naqueles sonhos. E eles contaram para José: olha, José, eu sonhei assim, assim. Aí o outro também: eu sonhei assim, assim. E então Deus deu a José de interpretar, de falar para eles o que aqueles sonhos queria dizer, queria revelar. E tudo que José disse para eles se cumpriu.
O tempo passou, um dos prisioneiros morreu e o outro voltou a trabalhar na casa do faraó. Bom, certo dia, Faraó teve um sonho, ou melhor, 2 sonhos. E ele acordou muito nervoso, muito preocupado, muito agitado, querendo saber o que significava tudo aquilo que ele sonhou. Então, ele mandou chamar todos os sábios magos da época e ninguém conseguiu dizer a ele o que aqueles sonhos significavam. Mas o copeiro chegou até ele e disse que um dia, quando ele estava lá na prisão, ele também teve um sonho. Aquele outro prisioneiro que estava com ele também teve um sonho e que tinha um rapaz lá, José, que revelou a eles o que aquele sonho significava. E tudo que ele disse se cumpriu, aconteceu. Na hora, Faraó mandou chamar José. Chama esse José aqui que eu quero conversar com ele. Pode mandar ele vir aqui. Então José se apresentou perante o Faraó, que começou a contar para ele o que havia sonhado. Em um dos sonhos, o Faraó estava em pé junto ao rio e subiam do rio 7 vacas, gordas, formosas, bonitas, né? E depois subiam outras 7 vacas feias, magras, e paravam perto das vacas gordas. Só que as vacas magras, feias, comiam as 7 vacas que estavam gordas, bonitas. E no outro sonho, brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias, boas, e 7 espigas pequenininhas, queimadas pelo vento. E essas espigas pequenininhas devoravam aquelas espigas grandes, boas, cheias. José disse para Faraó que aqueles sonhos, na verdade, queriam dizer uma coisa só. Era Deus mostrando para ele sobre o futuro. Que aquelas 7 vacas gordas, aquelas espigas boas, queriam dizer 7 anos de fartura sobre o Egito. E as 7 vacas magras, as espigas ruins, 7 anos de fome que viriam depois da fartura. E José ainda disse para Faraó que ele queria dar um conselho para Faraó escolher um homem responsável, um homem bom, para armazenar comida nos tempos de fartura, para administrar toda aquela comida, porque depois, quando viesse a fome, essa comida serviria de estoque para a terra não ficar arrasada, para eles não passarem fome. E então, adivinha quem foi escolhido por Faraó para essa função? Isso mesmo, José. Faraó tornou José um governador da época. José foi muito importante. Ganhou um anel de ouro de Faraó e governou com muita sabedoria, porque Deus estava com ele. Deus fez dele de prisioneiro a governador. Com o passar do tempo, aqueles sonhos foram se cumprindo, teve os anos de fartura e depois vieram os anos de fome. Então, os irmãos e toda a família de José foram atingidos por essa fome. E eles vieram até José pedir ajuda, sem saber que se tratava do irmão deles. José reconheceu. José sabia quem era, mas eles não. Mas mesmo assim, José perdoou, José passou por cima de tudo o que tinha acontecido e os ajudou. Só que antes de ajudar, eles se curvaram perante José, como Deus já tinha mostrado que aconteceria. Então depois José mostrou para eles quem era ele, contou toda a história e reencontrou com o seu pai, Jacó. Bom, para encerrar essa nossa conversa,
eu quero deixar um desafio para você. Isso mesmo. Quem é que gosta de desafio? Quem é que topa qualquer desafio? Ah, eu sei que você topa, né? Isso mesmo. Então o desafio é o seguinte. Eu quero que você pensa aí. Qual foi o melhor momento da história para você? Aquela parte que você mais gostou. Pensou? Beleza. Segura aí. Agora a gente vai fechar os olhos e nós vamos imaginar. Imagina esse momento, imagina a cena, quem estava presente, como eram essas pessoas que estavam presentes, que lugar eles estavam, como era esse lugar. Imaginou? Isso! É isso mesmo que você imaginou, eu também imaginei aqui. E a gente cria na nossa mente uma cena, uma ideia, né? Daquela parte que a gente mais gostou da história. Bom, nosso desafio é só esse? Não, né? Muito fácil, né? Não, nós vamos pegar um papel e nós vamos desenhar. Nós vamos passar para o papel aquilo que a gente teve ideia, aquilo que a gente imaginou. Pode usar lápis de cor, lápis grafite, giz de cera, canetinha, o que quiserem. O que vale é a sua imaginação. Põe aí no papel, faz um desenho bem lindo, mas nós queremos ver esse desenho, nós queremos acompanhar. Então, eu estou curiosa para saber o que você imaginou. Então, pede para algum adulto, depois que você desenhar, para alguém que estiver aí com você, postar nas redes sociais e marcar a igreja, ou mandar para nós, que nós queremos ver esse desenho, todo mundo quer conhecer esse desenho, as suas ideias. Tá bom? Combinado? Combinado, né? Beleza, eu sei que você vai fazer o desenho bem no capricho e vai nos mandar. E eu vou ficar aguardando. Então, por hoje é só. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu.
escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. E atenção, criançada, chegou a hora do quiz. Chame toda a família para participar. Vamos ver se vocês vão acertar todas as perguntas? Confere aí, vamos começar? Quantos irmãos José tinha? Letra A, 10 irmãos. Letra B, 11 irmãos. Ou letra C, 5 irmãos? Com qual animal Faraó sonhou? Letra A, ovelha. Letra B, leão. Ou letra C, vaca? No final da história, José virou letra A, ministro. Letra B, prefeito. Ou letra C, governador? Usar máscaras é um ato de amor. Atenção, crianças, a pandemia ainda não acabou. É muito importante a gente tomar algumas atitudes para nos ajudar e ajudar ao próximo, como, por exemplo, lavar as mãos várias vezes ao dia ou usar álcool gel. Não colocar as mãos na boca, olhos ou nariz sem lavar. Manter o local bem arejado e evitar aglomerações de pessoas. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, pratos, talheres, etc. Outra dica importante é cobrir a boca e o nariz com o braço se for tossir ou espirrar. E evitar cumprimentar as pessoas com beijo ou aperto de mão. Vamos colaborar e fazer a nossa parte? E atenção, crianças! Hoje é o dia do pastor e da pastora metodista. Queremos desejar aos nossos pastores, Edivaldo e Ellerson, um dia muito feliz e abençoado. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos pastores. E deixamos para vocês um desafio. Peça ajuda para o papai e para a mamãe, grave uma mensagem e poste no Instagram da nossa igreja. Contamos com vocês para homenageá-los neste dia tão especial. Um abraço e até a próxima!